Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom domingo para você. Passando aqui para convidar você para a nossa escola dominical. Hoje nós mudamos um pouco os nossos horários. Ao invés do culto matutino, estamos iniciando a nossa escola dominical. E a escola dominical hoje teremos duas classes. O professor Arthur, no Instagram, numa live, vai estar ministrando no @IMC Goiânia. E eu e a Solange vamos falar aqui no YouTube para uma classe de casais. Estamos aproveitando uma live que nós gravamos recentemente numa ministração que nós fizemos para uma igreja metodista lá do interior de São Paulo. E a live, e agora esta ministração, ela trabalha sobre a questão da crise da convivência dentro de casa nesse tempo de quarentena. Então convidamos você para participar ou aqui no YouTube ou então no Instagram da nossa escola dominical. E lembrando e reafirmando o convite para daqui a pouco, no final da tarde. Estaremos num grande culto presencial com todas as famílias da igreja, entretanto não será no templo, será no estacionamento coberto do shopping Estação da Moda. Você sabe onde é? Fica ali perto do Shopping Araguaia, da rodoviária, fica ali perto da Câmara de Vereadores. Então, no Estação da Moda, no shopping, no estacionamento coberto, nós estaremos hoje juntos. A partir das 17h30, os portões serão abertos para você entrar com o seu carro, de máscaras, levar o seu quilo do amor, para que muita gente seja abençoada naquele shopping. Nós temos 600 famílias que estão envolvidas com aquele shopping, que através da nossa expressão do amor, neste culto solidário, nós abençoaremos essas pessoas. Então, esperamos vocês agora na escola dominical e às 18 horas no culto, vai ser transmitido pelo YouTube também, mas nós queremos estar com você nos carros, lá no estacionamento, celebrando as bênçãos do Senhor. Esperamos juntos e misturados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Oi! Tudo bom, pessoal? Boa noite! Estamos em festa! Colocamos esses balões para falar da alegria da gente estar juntos. Glória a Deus por isso. Está feliz, Sol? Tô! Que bom! Gostaria de estar um pouquinho mais feliz vendo a carinha de vocês, mas infelizmente nós não podemos. Queremos agradecer a presença de cada um. Estamos com quantas pessoas? 23 pessoas até agora. 23, se você considerar que cada um é um casal, são 46, né? 23 famílias, 25. Glória a Deus por isso. Queremos pedir desculpas a vocês, porque nós, infelizmente, não conseguimos fazer a transmissão da entrada da pastora e do pastor, que são o casal, é o casal anfitrião, né, bem? Exatamente. Apesar de ser irmã, você sabe que há diferença entre Rejane e Sol, então nós queremos louvar a Deus pela vida da pastora Rejane, do pastor Oadi. A internet não permitiu que a gente interagisse aí nesse momento, então para não ficar muito pesado e também para não atrapalhar a transmissão, a gente achou por bem entrar direto, né? Uhum. Você está feliz de estar revendo o pessoal de Valinhos? Eu não estou bem revendo, mas eles estão revendo a gente. Não, você revê pela fé, entendeu? Pela fé. Pela fé a gente vê o nomezinho aí e a gente imagina a carinha de cada um. A gente quer que todo mundo dê um oi aí pra nós, né? Ó, o Nelson, a Silvia estão aqui. Quem mais que tá aí? Camila aqui de Goiânia, a pastora Rejane. Que benção. Uma coisa legal que a gente tá vendo, Sol, é o fato de juntar as duas comunidades, né? Olha que benção. Nós passamos 8 anos da nossa vida pastoreando os valienses. Estamos há 16 anos, entrando no 17º, pastoreando os goianienses. Quanto que dá? 16 com 8 dá 24, né? 24 anos da nossa história a gente está linkando com esse pessoal aqui, né? Glória a Deus por isso, viu? Que bênção estarmos juntos. Era pra gente estar lá, né? Era pra gente estar lá, as passagens já estavam compradas, estava tudo mais bonitinho. Então, falar pra gente ficar um pouquinho mais longe aqui. Eu não enxergo.
Não tem como colocar uma fonte maior, né? Assim, a letrinha tá pequena, eu quero ver todo mundo que tá entrando. Mas tudo bem, a gente fica... Mas era pra gente estar aí em Valinhos, né? Estarmos esse final de semana juntos, batizado do nosso sobrinho, da nossa sobrinha, também estarmos celebrando os aniversários da Igreja Metodista Pai Querer. Quantos anos são mesmo? Coloca alguém aí. Alguém sabe pra gente falar aí? São 10 anos, se não me falha a memória, é isso? Acho que são 10 anos da igreja. Vamos ver se alguém coloca aqui. Deixa eu ver aqui. Experimente outra forma de entrar ao vivo. Eu não quero isso não, né? Então nós louvamos a Deus pela celebração do aniversário da Igreja Metodista Pai Querer em Valinhos. Louvamos a Deus pela vida do pastor Fernando Lino, da Neiva, que estiveram à frente nos primeiros anos dessa comunidade, e agora pela vida e o ministério do casal, pastora Rejane e pastor Oadi. Glória a Deus por isso, né? Você quer falar mais alguma coisa, só? Não, só falar oi pessoal aí e esperar a interação de vocês aí. Quer dar um beijinho então? Então vamos fazer o seguinte, a Sol vai ficar ali no computador do meu ladinho aqui e faz o seguinte, Sol, vai lá, eu vou pedir para nossa organizadora aqui mostrar só onde ela vai estar. Para quê? A nossa ideia é, se vocês quiserem interagir ou falar alguma coisa, a Sol vai estar no chat. Olha onde ela está aqui, ó. Mostra aí. Tá conseguindo? Ih, olha aí, essa Solange. Tá bom assim, dá pra ver, né? Aqui tem a nossa casinha, uma parte da nossa casa, e quem tá assessorando a gente aí é uma pessoa muito querida nossa e de vocês também, é a Keila, né? A Keila tem o apartamento dela, mas nesse tempo de quarentena ela tá aqui com a gente trabalhando home office, né? Então é bênção, porque vocês sabem que com 55 anos de idade, algumas coisas da telinha, algumas coisas do computador aí, elas já são algo assustador para nós, né? Então, eu pedi para Keila para ela nos assessorar. Ela terminou agora há pouco uma célula online, que ela é uma das líderes e está nos ajudando aqui, né? Então, que seja uma noite, queridos, muito agradável, né? Quantos anos? 6. 6 anos. Então, a minha assessoria está falando que são 6 anos. Então, já estou profetizando os 10. Daqui 4 anos, vocês me convidam para o aniversário da igreja aí de 10 anos. E é muito bom estarmos juntos, né? O pessoal da 5ª região, aí, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, pessoal aqui de Goiânia, que está linkado com a gente. Glória a Deus por esse tempo, né? Tava até pensando em fazer uma live a lá esses cantores sertanejos aí, só você separou lá a bebida, tudo? Tô querendo ver o Bento, mas o Bento tá preso. Ah, será que não dá para pegar o Bento lá? Ele começou a dar trabalho aqui na abertura e aí eu coloquei ele meio de disciplina lá, né? Mas vamos ver se ele chega aqui. O povo de Valinhos ainda não conhece o Bento, né? O Bento é o nosso filho canino caçula, tá fazendo 6 anos, né? Fala daí só que você tá com o foninho? Tá, né? Então você falando, você tá interagindo também, né? O Bento tá chegando aqui e se ele ficar quietinho, comportado, a gente deixa ele participar da live, né? Esse é o Bento. Tudo bem, Bento? Fala oi pra turma lá de Valinhos. Para quem me conhece de Valinhos sabe que isso é um milagre, né? É prova da transformação, né? A gente gostar do Bento, né? Mas o Bento, ele não acha que ele é cachorro. Ele pensa que ele é gente. Então, olha lá, tá vendo? Eu gosto dele mais como gente do que como cachorro, né? Pronto, ele tá meio chateado. Você tá com algum problema, Bento? Papai levou você para passear hoje, foi tudo certinho. Qual é o seu problema? Então tá aí o Bento. Tem até sobrenome, né? Bento Azevedo Reolon, né? O Bento, ele tem sido aí um dos motivos das nossas alegrias e preocupações também no dia a dia. Mas, queridos, nós queremos louvar a Deus e orar, pedindo que Deus nos abençoe. Abençoe esse tempo que vamos passar juntos, abençoe o tema e aquilo que a gente quer conversar um pouco com vocês, que é falar sobre a crise, né? Ou como a gente enfrentar nesse tempo de crise a questão da convivência, né? E como é complexo. Eu estava pensando nessa ideia da palavra conviver, né? Quem não conviver é viver junto, né? Viver com, né? E se a gente não aprender a viver, né? Tem muita gente que não estava vivendo, e quem não consegue viver no contexto do casal, da família, não consegue conviver. A crise, normalmente, ela potencializa aquilo que já existe.
Se você tem uma família estruturada, se você tem um casamento segundo aquilo que a palavra de Deus orienta, preconiza, na crise a gente potencializa isso, o amor e as coisas boas que estão acontecendo. Mas se existem crises no seu casamento ou dificuldades, no momento como esse, essas dificuldades também ficam exacerbadas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui. A pastora Rejane, só ela deu horário para você de quanto tempo? Não. Então, nós não temos horário, né? A gente vai ficar até meia-noite, brincadeira, né? Mas eu não quero me prolongar. E se você quiser interagir conosco, né? Eu sei que no contexto aí do chat, qualquer coisa que você escrever, todo mundo vai estar vendo, né? Mas se você quiser fazer algum comentário, como eu já falei, e você já me ouviu falando isso, você pode falar que é um vizinho que você conhece, né? Fala, ó, tem um vizinho, e aí a gente fica na dúvida se o vizinho é aquele que mora com você dentro de casa, a vizinha, ou se é alguém de fora, literalmente falando. Né? E que a gente possa então ter esse tempo de comunhão e de troca aqui, né? A gente vai poder interagir através dos diálogos e das conversas. A Solange vai anotando as coisas aí que vocês perguntarem ou contribuírem, e aí depois da explanação da palavra, ou durante a explanação da palavra, se a Solange achar pertinente, ela interrompe, ela está com o fone ali, e tudo que ela falar vai estar interagindo com a gente aqui, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, se você puder aí, feche os seus olhos, se você estiver perto do seu cônjuge, pegue na mão dele, na mão dela. Senhor, nós queremos te louvar por esta oportunidade de estarmos ligados para esse mundo virtual, mas ligados ainda mais no mundo espiritual. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor é um ser atemporal, que para o Senhor não tem tempo, para o Senhor não tem espaço, não tem distância. Então, ligados no Senhor, nós queremos também superar as distâncias, superar o tempo e queremos ficar ligados uns aos outros. Pai, que seja uma noite abençoada, que este casal que decidiu ter um tempo de cumplicidade, de romantismo, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga paz para este lar e que assim, ó Deus, cada família que está aqui envolvida nesta live e que vai poder depois participar quando ela ficar gravada, cada família seja por ti abençoada, Pai. É a nossa oração, com a alegria do meu coração, de poder rever e poder ter contato com irmãos e irmãs tão queridos, e que há tempos a gente tem nutrido essa expectativa da vida eterna, onde estaremos juntos com o Senhor para todos sempre. Deus, que seja um tempo como o Senhor tem prometido de bênção. Oramos por cada casal que está participando deste momento. Te louvamos pela vida do casal pastoral, da pastora Rejane, do pastor Oadi, por esta família. Nós te louvamos pela Igreja Metodista Pai Querer, pelos 6 anos de existência dessa comunidade, e nós te honramos pela bênção de estarmos juntos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos e queridas, eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre talvez a maior dificuldade que exista na convivência hoje, que é a gente conviver com crianças. Aqui na igreja em Goiânia a gente tem brincado, a gente fez um drive-thru e está fazendo ainda, vocês devem ter acompanhado aí pelas notícias, para levantar mantimentos, quilo do amor, para abençoar famílias carentes. E a força-tarefa que está cuidando do drive-thru, esse final de semana a gente brincou que a gente vai fazer um drive-thru de criança. E a gente falou que vai pedir para aqueles que quiserem oferecer para levar as crianças para a igreja. E aí alguém falou, mas o que nós vamos fazer com elas aqui, pastor? Eu falei, não sei, pelo menos a gente dá um descanso e um sossego para os pais, né? E talvez a grande dificuldade que muitos de nós estejamos enfrentando nesse tempo de pandemia, de isolamento social, distanciamento, seja dar conta de conviver com as crianças, né? E eu não estou falando que criança é problema, mas eu estou falando que muitos pais que de alguma forma tinham as crianças fora de casa um período do dia, estudando, as crianças que ficavam na creche ou nas escolas período integral, alguns pais e mães que deixavam que educadores cuidassem dos seus filhos, agora esses pais e mães estão dentro de casa, cuidando dos seus filhos, eles estão participando das aulas, aqueles que já estão no ensino fundamental online, mas o fato é que as crianças estão 24 horas por dia ligadas dentro de casa, e talvez a grande dificuldade seja conter essas crianças no ambiente doméstico
o tempo todo dá para elas atividades. A gente tem visto aqui na igreja o pessoal compartilhando histórias, o Ministério Trabalha com Crianças da nossa igreja compartilhou vídeos para as crianças, ensinaram as crianças a fazer bolo para o dia da Santa Ceia, pão, então muitas coisas. Mas o que a gente conclui, querido, que conviver com criança não é fácil. Agora, talvez a maior crise de convivência não seja conviver com crianças de pequena estatura e de pequena faixa etária, ou crianças que ainda estão na primeira infância. Talvez, eu estava orando e pensando no que compartilhar com vocês, a grande crise hoje nas famílias seja conviver com criança crescida, seja conviver com adultos que têm áreas infantilizadas na sua vida, seja conviver com pessoas que estão com 30, 40, no meu caso 55 anos, mas ainda pensam, agem e reagem como criança. E é sobre isso que eu quero falar, que a maior crise da convivência nesse tempo, na minha leitura, não é conviver com crianças, literalmente falando, mas é conviver com adultos que ainda não cresceram, ou então conviver com adultos que em algumas áreas da vida ainda não cresceram. Todos nós temos áreas infantilizadas, áreas que não cresceram. Eu e a Solange conhecem as minhas áreas infantilizadas, né? Por exemplo, às vezes eu estou dormindo e a Solange mexe comigo para me acordar ou mudar de posição. Por quê? Porque ela diz que eu estou às vezes deitado numa posição e eu fico fazendo um barulho com a boca de criança quando está chupando chupeta. Uma vez eu fui participar de um encontro e eu estava num grande dormitório só com homens, né, um alojamento masculino, e eu acordei antes e estava deitado na minha cama ali orando, e de repente uma porta longe daquele lugar bateu, o vento bateu uma porta. Todos, ou a maioria dos homens que estavam naquela sala, eles viraram de lado, sabe quando você meio que acorda e muda de posição? E a maioria deles fez aquele barulho de criança chupando chupeta. É uma área infantilizada. Isso, de fato, não é uma coisa muito grave, né? Fazer esse barulho. A Solange que o diga, né, bem? Tem problema? Mas outra área infantilizada da minha vida, que deixa a Solange mais brava, né? Quando eu estou tomando banho, eu gosto de ficar meio com a cabeça vazia, pensando no nada, enquanto eu estou tomando banho. E eu tenho algumas manias que a minha esposa sabe e as minhas filhas também. Agora eu vou compartilhar com aqueles que não sabem, né? Eu gosto de ficar fazendo piscininha com água. Sabe o que é piscininha? Eu pego assim, debaixo do chuveiro, eu fecho a mão assim, né? E aí o chuveiro vai enchendo de água. Quando enche de água, começa a transbordar, eu abro a mão assim e a água cai plaf no chão, né? Às vezes eu fico fazendo assim com a mão, enche de água e eu passeio, eu navego, a minha mente vai longe, eu fico sem pensar em nada naquele momento, né? Às vezes eu tô lá fazendo minha piscininha, a senhora ouve o barulho, ela fala, bem! E aí eu acordo e volto para a realidade. Áreas infantilizadas. E eu imagino que você também tem as suas áreas infantilizadas. Às vezes as áreas da nossa vida não crescem por traumas, alguma coisa aconteceu, alguma frustração, alguma decepção, algum medo, né? Vou dar um outro exemplo para você. Eu, durante muito tempo, e até hoje, quando eu viajo, eu vou, às vezes a gente reserva apartamento, agora começo de ano nós fomos para o Nordeste, Airbnb, eu fico muito preocupado com a segurança do local onde a gente está hospedado, né? Já teve ocasião, e a minha família brinca muito com isso, que eu chego a colocar a mala atrás da porta para que caso alguém tente entrar na porta tendo uma outra chave, eu desperte. E se de fato eu despertar, eu não sei o que eu vou fazer, mas é uma preocupação. E esses tempos atrás eu estava conversando para tentar descobrir o porquê deste medo, essa preocupação, e eu me lembrei de quando nós éramos pequenos. O meu pai e a minha mãe, alguns de vocês conheceram aí de Campinas, Valinhos, né? Meu pai, minha mãe, a povo de Goiânia também conhece. Quando eu era criança, o meu pai conseguiu comprar um primeiro carro, era uma DKV. E aquele tempo a gente tinha a garagem que era aberta para a rua, e o meu pai tinha muita preocupação que aquele carro, que para muitos era velho e usado, para nós era um bem mais precioso. Meu pai ele desenvolveu um dispositivo de alarme. O que ele fazia? Ele colocava um prego na parede da garagem
passava uma linha de nylon dessas de pescaria, daquele prego por debaixo do carro, e do outro lado da DKV tinha uma porta que dava entrada para a sala. Ele passava por debaixo da porta aquela linha, e em cima do sofá que ficava do lado, ele colocava um balde, uma panela de alumínio, como chama? Um caldeirão? Chama caldeirão? É um balde, é um caldeirão, preso em cima do sofá, aquela linha. E qual que era a ideia dele? Se algum ladrão tentasse entrar no carro, ia esbarrar na linha, ia derrubar aquela panela de alumínio e ia fazer barulho dentro de casa. Queridos, o problema é que eu dormia num quarto com meu irmão, que a porta do quarto dava para essa porta onde tinha a panela. Então imagine você, uma criança de, sei lá, 6, 7 anos, tentando dormir, olhando para um caldeirão em cima do sofá, imaginando aquele caldeirão caindo por causa de um ladrão chegando. São áreas que eu guardei, que eu segurei, e talvez hoje uma das preocupações que eu tenho em saber se as coisas estão bem fechadas e seguras, seja por causa dessa área infantilizada. Não é fácil conviver com crianças. Mas pior e mais difícil é conviver com adultos que ainda permanecem crianças. E é sobre isso então que eu quero explorar esse tema com você, tá bom? Tem alguma pergunta aí, só? Alguma coisa por enquanto? Não. Você está fazendo um relato aí da turma que está participando? Que bom, que bom. Dá um oizinho depois. Depois nós vamos mandar um oi para todo mundo. Queridos, eu queria ler, na verdade eu quero basear essa nossa conversa aqui em 2 textos bíblicos, né? O primeiro deles é Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, verso 8, é um texto que conta sobre Abraão. Você conhece a história. Abraão, ele tem o seu filho na velhice. Então o Isaac é filho da velhice. Isaac era mimado. Imagine, né? Alguém que passou a vida querendo um filho, recebe uma promessa de Deus que o seu filho seria, a descendência através do seu filho abençoaria toda a humanidade. Essa criança nasce e ela é super protegida, ela é amada de uma forma, às vezes até a prejudicar do ponto de vista da disciplina, de uma boa educação. E o texto nos diz que quando Isaac, está lá em Gênesis 21, 8, Isaac cresceu e ele foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então eu quero começar essa conversa agora na parte bíblica teológica, olhando para a experiência do pai Isaac e Sara, que quando o filho deixou de ser criança, de mamar no peito, o pai deu um banquete, porque agora o filho não ia mais depender do leitinho, ele estava crescendo, e banquete eu já penso em churrasco, banquete eu já penso numa picanha ao ponto, com aquela gordurinha. Então o texto nos diz que Isaac, ao crescer, ele deixou o leite de lado, que era coisa de criança, e ele passou a desfrutar do banquete que o pai dele havia dado para ele. E aí, queridos, eu quero pensar nessa ideia do crescimento. Eu e a Solange, esse ano fazemos 35 anos de casados, 39 anos de namoro, e se nós olharmos para o passado, hoje nós fomos fazer algumas compras no mercado e nós estávamos falando sobre isso, como a nossa vida mudou, como hoje a gente vive uma vida completamente diferente. Não que há 30 anos tenha sido ruim, mas nós crescemos no relacionamento, crescemos na maturidade, crescemos em muitos aspectos da vida. E o apóstolo Paulo, citando um outro texto, Efésios capítulo 4, verso 15, o apóstolo Paulo fala assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então olha que detalhe, Abraão, quando percebeu que o filho estava crescendo, ele tirou o leite, que é comida de criança, e deu um banquete, que é comida de gente grande. Então crescer é importante. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. E aí, queridos, eu quero entender. A gente precisa crescer numa boa comunicação. A gente precisa crescer na forma de resolução de conflitos.
Eu e a Solange, depois de 35 anos, a gente continua brigando, não é, bem? Ainda bem que eu não vi sua cara agora, só ouvi o barulhinho, né? Mas, queridos, se depois de 35 anos a gente continua brigando pelas mesmas coisas, é sinal que a gente não está crescendo. A gente precisa crescer até na forma de tratar dos conflitos. A gente precisa crescer em todas as áreas. Não vai chegar um dia que nós não teremos mais conflitos, porque somos indivíduos em constante transformação, em constante crescimento. A Solange de 10 anos, o Ednei de 5 anos atrás, não são os mesmos de hoje. Então a gente, como chama aquele filme, bem, que como se fosse a primeira vez, que é como se fosse a primeira vez, né? Aquela moça que tinha um problema de memória, um problema de doença, né? Que toda manhã ela precisava ser conquistada pelo marido. E o marido a amava tanto que toda manhã investia em conquistá-la. Nós precisamos constantemente, como casal, entender isso, que constantemente é um Ednei novo, é uma Solange nova, e a gente precisa então entender que não vai chegar o dia que não haverá mais conflitos, mas nós precisamos crescer na forma de discutir conflitos, de tratar das diferenças. Precisamos crescer financeiramente, precisamos crescer do ponto de vista do patrimônio, precisamos crescer do ponto de vista espiritual, na nossa devoção individual e como casal, precisamos crescer no nosso envolvimento com a igreja, precisamos crescer como servos e servas, discípulos e discípulas do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala, queridos, que crescer é necessário. Crescer é sinal de saúde. Se você tem o seu filho, a sua filha, com algum tempo de vida e você não vê o crescimento, eu me lembro agora daquele Giovana, a gente tinha atrás da porta do quarto, né, bem, de cada uma, a gente marcava frequentemente o crescimento delas, colocava lá, tomar cuidado com o prato aqui, colocava na parede, colocava uma régua e marcava a data e a altura delas. Depois de um tempo, a gente ia e continuava fazendo essa medição, esse acompanhamento. Então, crescer é importante. Se os nossos filhos, se nós não crescermos, é sinal de adoecimento. Vocês conhecem a minha mãe, esses dias ela fez 79 anos e a gente estava brincando na família qual era o tamanho dela. E nós brincamos que ela tem 1,38 m, mas a minha mãe, no auge da altura dela, ela chegou a ter 1,45 m. Meu pai tinha 1,70 m. E eu, quando tinha 10, 11 anos, eu sofria muito bullying. Eu não sabia que era bullying isso, né? Eu não tinha esse nome. Mas eu entrei em crise. Pintor de rodapé, piloto de autorama e tantas coisas que eram os adjetivos dados a um baixinho, né? E um dia eu falando com a minha mãe que eu queria ir atrás disso. E naquele tempo nós não tínhamos plano de saúde, marcou uma consulta lá no INAMPS, nem lembro como chamava na época, o atual SUS. INPS. E INPS, acho que era INPS nessa época. E aí minha mãe me levou no endocrinologista. E chegando lá ela falou para ele, falou, doutor, o meu filho, ele acha que ele não cresceu, que ele não vai crescer, ele está preocupado, então eu trouxe aqui. Aí ele olhou para minha mãe, que tinha 1,45 m, ele falou assim para mim, mas onde você quer chegar? Porque, queridas, crescer é importante. Todos nós precisamos crescer. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos crescer em tudo. Agora, crescer dói. Crescer faz a gente sair da zona do conforto. Não sei se você já ouviu falar das dores do crescimento. Existem conversas e estudos que dizem que a maior parte do crescimento da criança se dá enquanto ela dorme. Por isso que uma criança que não tem 8 horas de sono, 10 horas de sono na primeira infância, ela corre o risco de ter uma saúde debilitada, porque alguns hormônios de crescimento e algumas situações do crescimento se dão durante o sono. Até tem pessoas que falam que às vezes dá até para ouvir barulhos, né, do esqueleto, meio que fazendo o crescimento, os músculos, as cartilagens. Crescer dói. Crescer dá trabalho, crescer necessita de aprendizagem constante, porque quando eu aprendi alguma coisa na quinta série, eu cresço e vou para a sexta, e aí eu tenho que começar com a matéria e todo o ensinamento do 6º ano. Então cada vez que eu cresço, é como se eu começasse de novo o processo de aprendizado. Crescer dá trabalho, crescer dói,
Crescer gera necessidade de sair da zona de conforto e às vezes ir para a zona de confronto. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos crescer em todas as coisas. E como eu disse no começo, para você que chegou um pouquinho depois, o tema da nossa live hoje é a crise da convivência. E eu disse que talvez a pior coisa hoje desse tempo de distanciamento social, de aparente quarentena, seja o fato da gente conviver com as crianças dentro de casa, que elas têm muita energia, elas não entendem o porquê de algumas coisas e elas querem extravasar. Mas pior do que conviver com crianças de idade cronológica pequena ou menor, é conviver com adultos que não cresceram em alguma área. E aí, para a gente ir para metade, para frente, já concluindo, vocês que me conhecem sabem que eu gosto de falar. Esse foi o primeiro concluindo, bem? Foi. Anota aí, foi o primeiro, né? Eu quero olhar para um outro texto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 e me deter nele para nós então pensarmos em 3 áreas da nossa vida que a gente precisa crescer. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo está falando que a gente vive hoje um tempo das coisas ainda não na sua plenitude. Estamos numa fase de desenvolvimento, de crescimento. E o apóstolo Paulo fala que vai chegar um dia em que o perfeito, o absoluto, se manifestará. E aí, para exemplificar que o amor é a perfeição, e a gente precisa crescer em amor, que a fé, a esperança e o amor permanecem, mas o amor é o maior deles, que um dia os dons não serão mais necessários, porque haverá um crescimento. O apóstolo Paulo, para citar uma metáfora, uma alegoria, ele fala em 1 Coríntios 13, 11. Ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, 11 fala do que é ser menino e do que é ser gente grande. E casamento, meu irmão e minha irmã, não é para criança. Esses dias se lançou aí um discurso e tentou-se fazer até uma hashtag falando que criança não namora. Ou seja, criança tem que ser criança e aguardar a idade adequada para entrar nessas questões de relacionamentos afetivos. Mas eu quero afirmar isso. Criança não casa. Criança não constitui família. E talvez o grande problema dos casamentos hoje é que tem muita criança casando. E eu não estou falando de criança cronológica, mas de criança que não cresceu, não desenvolveu. E o apóstolo Paulo, para ilustrar isso, daquilo que é feito parcial, daquilo que não está na sua totalidade, ele fala que quando ele era menino, ele falava, ele sentia e ele pensava como menino. A crise da convivência no tempo de quarentena é que não dá para conviver com adultos que falam como meninos. Não dá para conviver com adultos que sentem como crianças. Não dá para conviver com adultos que pensam como crianças, como meninos. E esse texto, queridos, ele traz para nós alguns alertas, né? O próprio apóstolo Paulo fala, se você estiver anotando aí, em 1 Coríntios capítulo 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então Paulo alerta que tem gente que é adulto, mas é criança em Cristo. E ele fala que as crianças em Cristo são carnais. E o carnal é o oposto do espiritual. O apóstolo Paulo fala que é uma luta da carne contra o espírito. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Criança, Paulo compara com gente fraca, com gente que não pode receber alimento sólido. O livro de Hebreus, capítulo 5, o escritor diz no verso 12, Hebreus 5:12, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite,
e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Querido, querida, casal, avalie isso. Talvez nós estejamos convivendo com pessoas dentro de casa que agem, que pensam, que falam como meninos. E aí eu queria destacar esses três verbos, essas três formas de nos relacionarmos no nosso casamento, no nosso lar. A primeira delas é falar como menino. E falar, para mim, fala de relacionamento, de comunicação. Não sei se você se lembra da história que Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser o profeta, ele falou para Deus em Jeremias 1,6: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias, ele ainda não tinha a idade da maturidade de um judeu, que é 30 anos. Ele fala: Deus, ninguém vai me respeitar, porque eu ainda não sou adulto, eu ainda não tenho a maturidade que o meu povo exige para um adulto, para um profeta. Então, queridos, tem muitos casais que sofrem pela convivência porque o diálogo não é diálogo de gente grande. A comunicação não é uma comunicação sadia. E eu quero nessa noite convidar você a pensar nisso. Jesus disse que a nossa palavra tem de ser sim, sim, não, não. E uma das características da criança é essa mudança de opinião. A criança, conforme o interesse, a criança, conforme a pressão que ela sofre, ela fala o que você quiser ouvir. Ela adequa a fala dela de acordo com aquilo que vai trazer benefício para ela. Eu me lembro das experiências com as nossas duas filhas, Keila e Giovana, que dependendo do que elas queriam, elas sabiam se elas deveriam falar comigo ou com a Solange. Por quê? Porque elas imaginavam que a fala delas com um de nós talvez não fosse bem recebida. E o apóstolo Paulo fala que criança tem como problema dificuldade na fala. Quantos casais sofrem por causa de mentira? Quantos casais sofrem porque a gente convive com alguém do nosso lado que não conhece o coração, que não fala dos sentimentos, que não fala das emoções, que não fala verdade? Eu quero convidar você, casal, nessa noite especial que a gente está vivendo, nesse tempo de aniversário da Igreja Metodista no Pai Querer, em Valinhos. O povo que não é de Valinhos, Pai Querer é um bairro, é uma região que tem lá em Valinhos. Nós temos uma igreja em Valinhos e temos essa outra igreja, as duas metodistas, que uma fica, poderíamos dizer, é a igreja central, e essa igreja metodista do Pai Querer é um bairro. E nesses 6 anos de igreja no Pai Querer, era uma igreja, do ponto de vista cronológico, ainda se estabelecendo. A igreja central de Goiânia tem 78 anos. Então, do ponto de vista cronológico, já é uma igreja com uma caminhada maior. E quantas vezes nós nos pegamos com expressões infantis? Quantas vezes nós nos pegamos com conversa de criança? E um casamento saudável ter uma boa comunicação. Eu costumo dizer que a comunicação está para o lar, assim como a energia elétrica está para casa. Eu estou aqui conversando com vocês porque temos energia elétrica. A energia está iluminando, está dando sinal da internet, está trazendo energia para o celular carregar a bateria. Se acabar a energia elétrica, não importa a aparelhagem e os instrumentos que eu tenho nessa casa. Sem energia elétrica, nada vai funcionar. Nós vamos ficar no escuro e a nossa conexão vai ser interrompida. Assim é a comunicação no lar. Existem casais que tinham tudo para dar certo. Afinidades, gostos em comum, famílias com educação parecida. E por que não deram ou não dão? Porque a comunicação está travada. A comunicação, queridos, ela é vital. A comunicação, o falar como adulto, o falar como gente grande,
é a base de um casamento. Ninguém consegue se relacionar. Aliás, alguns estudiosos dizem, antropólogos, que o que nos diferencia dos animais não é só inteligência, sermos racionais, porque tem muito animal que é mais racional do que muito ser humano, mas é o fato da gente se comunicar. É óbvio que todos os animais têm a sua forma de se comunicar, mas a forma humana, ela é inteligível, a forma humana, ela é expressa. E a crise da convivência é quando a comunicação está travada. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, louvo a Deus por tudo que eu sou, decorre da formação que eu tive. Mas eu me lembro, quando era criança, adolescente, das vezes em que os meus pais brigavam. E eu sei que isso não acontece com você, né? Só acontece nem aqui em casa, né, bem? Acontece só com os vizinhos aqui. Mas, queridos, eu me lembro que meu pai e minha mãe ficavam dias sem conversar um com o outro. Um ia para a sala, o outro ia para a cozinha, é o crente bicudo. Minha mãe ficava passando roupa até mais tarde, o meu pai ficava lá no quarto, ia dormir mais cedo. Comunicação interrompida. Pior coisa que tem, porque preste atenção nisso. Não conversar não quer dizer que eu não esteja me comunicando. Ficar bicudo um com o outro não quer dizer que eu não esteja me comunicando. Eu estou me comunicando. Segundo os comunicadores, o pessoal que trabalha aí na área da comunicação, em torno de 65% a 67% da nossa comunicação, ela é não verbal. Eu me comunico com os meus gestos, com o meu olhar, com o meu semblante, com o meu tom de voz. Tudo isso faz eu me comunicar. Então o fato de eu não falar não quer dizer que eu não esteja me comunicando. Pior ainda, é a pior comunicação que existe. Eu estou falando para a Solange, olha, você pode ficar aqui na sala que eu não estou nem aí com você. Se fosse um gato morto, eu me preocuparia em tirar, mas você pode ficar aí que não tem problema. Percebe o silêncio? A comunicação de criança ficou magoada, saiu chorando, e eu não estou falando que é errado chorar, mas eu estou falando que a nossa comunicação precisa ser uma comunicação sadia, uma comunicação saudável, porque criança tem limitações nessa área, e às vezes a gente cresceu cronologicamente, nós nos casamos, mas a nossa forma de falar continua sendo uma fala sem compromisso, uma fala que não expressa a verdade. Ah, pastor, mas se eu falar algumas coisas que são verdades, o meu casamento vai estar em xeque. Uma das coisas que sempre foi lema da nossa casa. Se existe algo que a minha esposa não pode saber, que eu não posso falar para ela, é porque eu não deveria estar fazendo. Às vezes, quando nós, na educação das crianças, daquele da Giovana, a gente falava alguma coisa que elas tinham mentido, tinham omitido, elas falavam, pai, se eu falasse, você ia ficar bravo e ia apanhar. Agora, se tem algo que se tornar público vai gerar qualquer tipo de disciplina ou de repreensão, é porque aquilo está errado. Queridos, atentemos para a forma de convivência, com linguagem, com expressões que sejam de gente grande. O apóstolo Paulo fala isso. Quando eu era menino, eu falava como menino. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu sentia como menino. E aí eu já falei um pouco das minhas emoções na minha infância, que até hoje eu tenho algumas reservas e preocupações que geram situações desagradáveis para mim, por causa de sentimentos e emoções que foram travados. Certa vez, uma pessoa me procurou que ela tinha sido abusada dos 6 aos 13 anos pelo seu pai. E agora ela era uma adulta, mas ela não conseguia imaginar Deus como pai. Ela não conseguia sentir Deus como pai. E quando falava que Deus é pai, para ela era uma coisa muito terrível. Por quê? Porque a associação que ela fazia de pai era um pai que tinha gerado muito sofrimento para ela. Às vezes a gente está parado com os nossos sentimentos, as nossas emoções, por traumas. Eu já contei isso aqui na igreja, e vocês também devem se lembrar disso. Teve uma fase da minha vida
que eu morria de medo, cada maluquice, né? As psicólogas do grupo, bem, vão depois, se quiserem me atender aí, podem fazer uma análise aí que eu estou à vontade, né? Mas eu tinha medo de dormir de pijama, de camisa, né, de pijama. E eu não sei se é por causa disso, Solange, que até hoje eu durmo sem camisa, né? Mas eu morria de medo de acordar no dia seguinte com a minha camisa virada ao contrário. Eu vestido com a camisa dos avessos. Eu, quando ia dormir, eu colocava a camisa e olhava o lado da etiqueta, porque eu tinha medo de acordar no dia seguinte com a camisa ao contrário. Pastor, por quê? Eu não sei. Eu tinha medo que alguém tivesse vindo à noite, uma assombração, e virado minha camisa dos avessos. Eu morria de medo do jacaré debaixo da cama. Eu deitava e eu ficava com a minha mão, eu media os dois lados da cama e ficava com a minha mão bem colada no corpo, porque o meu medo era que se a minha mão caísse do lado da cama, o jacaré que estava debaixo da cama ia morder. Queridos, eu não posso ser um adulto, pai de família, saudável, sadio, se eu tiver esses medos. Quantos sentimentos do passado travam a nossa vida? Quantos sentimentos e emoções machucadas do passado nos impedem de viver? Traumas, problemas que nós vimos com os nossos pais ou com relacionamentos anteriores que a gente viveu. O apóstolo Paulo fala: quando eu era criança, eu me sentia, ou eu tinha sentimentos de criança. Quando eu e a Solange nos casamos, a Solange teve muita dificuldade, e eu mais ainda, e esse tempo de quarentena agora está sendo uma complicação. Quero abrir meu coração aqui, Solange, você vai voltar aqui para depois falar alguma coisa ou não? Porque hoje em dia aqui em casa eu estou trabalhando muito, né? Tem um rapaz aqui da igreja, o Todinho, que ele falou assim que ele já limpou a casa dele o equivalente a 3 maracanãs, né? Eu já passei rodinho na pia da cozinha, o equivalente a uma maratona, quem sabe, né? Mas quando o pessoal que nos conhece a minha família, sabe disso, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos de idade eu já era auxiliar de alfaiate. Com 12 anos eu estudava à noite e trabalhava o dia todo. Eu chegava em casa, era o tempo de tomar um banho muito rápido, porque já tinha de sair para ir para o colégio técnico, que eu estudava à noite, e depois a faculdade à noite também. Dentro da minha casa paterna, eu nunca fiz serviço doméstico. Eu não sabia fritar um ovo. A minha mãe sempre foi uma mãe que se preocupou com isso. A minha avó paterna morava conosco, ela também ajudava. Depois, numa fase melhor da nossa família, nós tínhamos uma moça que morava com a gente e ajudava também. Eu nunca fiz nada do ponto de vista de serviço doméstico. Quando nós nos casamos, eu me casei com uma mulher que a família dela era o oposto. A mãe e o pai sempre trabalharam fora, vocês conhecem o pastor Olavo, a dona Dalva, e sempre trabalharam dentro. Quantas vezes eu ia namorar a Solange, o pastor Olavo estava arrumando cozinha, fazendo almoço, limpando o banheiro. Isso para mim era alguma coisa fora daquilo que era o comum. Fora da caixinha. Oi? Fora da caixinha. Fora da caixinha, era fora da caixinha. Da caixinha dos Reolons, né? Dos Azevedo, Silveira, não. Mas o que aconteceu? Eu tive de entender que eu precisava me reinventar. Eu tive de entender que não dava para ficar vivendo aquela vida de solteiro, de uma estrutura familiar abençoada, mas que era do meu pai e da minha mãe. Quando eu falo isso, eu me lembro da história de uma pessoa um casamento. Eu fiz o casamento desse casal e acompanhei o processo de divórcio. E só para citar como exemplo, durante todo o acompanhamento do casamento, e esse casal me procurava muito no gabinete com muitas crises, uma das dificuldades que a esposa apontava era o relaxo do marido com o serviço doméstico. Ambos trabalhavam fora, mas o marido tinha herdado uma cultura que a mãe trabalhava dentro de casa e o pai fora, e que a mãe fazia tudo. E ele queria então que a sua esposa, que ajudava no orçamento e que trabalhava como realização pessoal e profissional, fizesse tudo dentro de casa. Ela falava assim: pastor, ele acaba de comer na sala, ele coloca o prato do lado do sofá no chão. Eu falo para ele: fulano, leva para a cozinha. Ele fala: deixa aqui que depois eu levo. E ela falava que chegava o final de semana, tinha 5 pratos sujos do lado do chão, um em cima do outro. Percebe?
Aqui em casa, às vezes a Solange fala, quem vai arrumar a cozinha? Eu falo, pode deixar que eu arrumo. Mas às vezes eu estou assistindo alguma coisa, estou lendo alguma coisa, estou ouvindo algo. Ela fala, mas vai ser agora? Eu falo, bem, daqui a pouco. E aí, daí a pouquinho eu ouço ela começando a mexer nas coisas, eu saio correndo. Ela já sabe quando ela começa a mexer, eu falei que eu vou, estou abrindo meu coração agora, viu? Ela já começa a mexer, porque tipo assim, já que você não vai, eu vou. A gente precisa chegar a um acordo, se é obrigado a lavar, que hora vai ser. Esses dias eu fui dormir... Oi? Pode falar, pode falar. O Valdo está falando que está na hora de tirar o atraso dos trabalhos domésticos. E o o Edgar falou que está em home office aqui, que ele não para de lavar louça. E o Jonatas também tá... Ô Edgar, deixa eu falar pra você. Aqui em casa surgiu uma brincadeira esses dias na igreja, né? Que a Solange colocou um cartaz, ela imprimiu uma foto minha, escrito funcionário do mês, né? De tanto que eu tô trabalhando aqui, né? Mas, queridos, esses dias eu fiquei até tarde, até 1h30 da manhã, fazendo live, reuniões e uma série de situações em casa. E aí eu fui dormir. Quando eu fui pra cozinha para tomar água, eu vi aquela pia que eu tinha falado que eu ia arrumar. Eu fechei a porta da cozinha para não atrapalhar a Solange, coloquei o meu fone de ouvido, fui ouvir Vencedores por Cristo no Spotify e fiquei até 2h pouco arrumando. Quando a Solange acordou no dia seguinte, ela falou assim, a hora que eu fui dormir, você estava estudando e a cozinha estava por limpar? O que você fez? Eu falei, bem, eu fiz antes de dormir. Pegou, Valdo? É assim que funciona, né? Então, queridos, quando esse irmão, esse casal, né? Eles se separaram, esses dias eu perguntei para ele. Eu falei, aí meu irmão, como que tá? Pastor, agora eu tô tendo de arrumar a cozinha. Agora eu tô tendo de fazer tudo. Percebe? Esperou o casamento acabar para mudar essa questão dos sentimentos, das emoções, das práticas do passado. Nós precisamos aprender, nós precisamos melhorar, nós precisamos ser homens e mulheres que cresceram, porque casamento é coisa de gente grande. Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Então, falar tem a ver com comunicação, com relacionamento. Sentir tem a ver com emoções, com sensações. E pensar tem a ver com reações. Pensar tem a ver com conceitos. Pensar tem a ver com atitudes. E segundo os estudiosos, a criança, ela tem algo que é chamado de pensamento mágico. O que é um pensamento mágico de criança? A criança, ela acha que tudo aquilo que ela quer, ela consegue. E às vezes nós erramos nisso. Porque a criança chora, faz birra, ela consegue aquilo, porque às vezes a gente está numa situação, vocês sabem que na nossa família, a gente sempre teve a prática do 1, 2, 3. Às vezes eu estava pregando em algum lugar, as meninas pequenas faziam as coisas normais de criança, mas que elas sabiam que não deveriam fazer, e a gente falava 1, 2, e se eu contasse o 3, eu não ia bater naquele momento ou disciplinar. Mas elas sabiam que quando chegasse em casa, nós íamos ter uma conversa sobre essa questão de ter disciplina. Quantas vezes a minha mãe ia com a gente para casa, morávamos ainda em Campinas, e a Keila, principalmente, que era mais velha, né? A gente que não pegou muito isso, né, bem? A gente já morou no contexto de Valinhos, mas a Keila, muitas vezes ela queria fazer caminho difícil, ela queria dormir na casa da avó, porque ela sabia que ao chegar em casa nós íamos ter uma conversa. E a minha mãe ficava lá, Ednei, já passou o momento, você não está mais nervoso? Eu falava, mãe, se eu tivesse disciplinado na hora do nervoso, teria sido ruim e errado, porque eu não estaria disciplinando, eu estaria punindo, brigando. Agora é hora. Chegava com a Keila, conversávamos, a Giovana também, o Bento não, o Bento já mudou tudo. Conversávamos com a Keila e a Giovana sobre o ocorrido, lembrávamos das regras, das normas, lembrávamos do que elas tinham feito contrário àquilo, lembrávamos do 1, 2, 3. Então, queridos, um dos problemas do pensamento mágico é que a criança consegue tudo o que ela quer. E às vezes nós erramos. Porque a gente não quer ter trabalho, a gente quer ter um pouco de descanso, a gente estabelece regras e a gente mesmo é o primeiro a permitir que elas não cumpram o estabelecido. Então, um dos pensamentos de criança, que é o chamado pensamento mágico, é tudo que eu quero eu consigo. E tem muito adulto assim.
Tem muito adulto, homem e mulher, que tem esse pensamento mágico, que acha que pode fazer e acontecer. Se não consegue por bem, consegue por mal. Quantos cônjuges evitam o contato físico, e no caso aí principalmente mulheres, para conseguir algo do marido? Quantos maridos fazem chantagem com as suas esposas para conseguir algo delas? O pensamento mágico é que com cartão de crédito eu consigo qualquer coisa. Tendo o nome limpo, eu consigo qualquer coisa. É o pensamento mágico. Outro pensamento da criança é o pensamento onipotente. O que quer dizer isso? Tudo que a criança pensa, acontece. E aí, já que ela pensou e aconteceu, ela acha que é por causa dela. Isso é negativo, é muito ruim. Deixa eu citar um exemplo para ilustrar. A criança vê o pai e a mãe brigando. A criança vê o pai e a mãe se desentendendo. E a criança pensa, ai meu Deus, será que eles vão se separar? Será que o meu pai vai bater na minha mãe? Será que a minha mãe vai sair de casa? A criança pensa isso, porque ela está vendo o clima. Se isso acontece, se há uma separação, um divórcio ou uma violência física, a criança pensa, a criança conclui, é porque eu pensei que aconteceu. Então aconteceu por culpa minha. Esse é o pensamento, segundo os analistas, os terapeutas aí, é o pensamento onipotente. Então a criança, pensamento mágico, tudo que eu quero eu consigo, e pensamento onipotente, tudo que eu penso acontece. Tem muito adulto, tem muito adulto que pensa assim. Tem muita gente que pensa que ele pode todas as coisas. E se não conseguir por bem, ele vai conseguir do jeito que for necessário. Você tem uma anotação aí que quer falar? Tem a ver com o que você está falando. Aparece aqui um pouquinho, bem. Senão a turma vai achar que você é um robô. A Meire falou assim, no caso da pessoa não aceitar que a comunicação está errada, pois a mesma sempre acha que tem razão. Somente o tempo, nada podemos fazer. Às vezes a pessoa acha que sempre tem razão, é isso que você está falando, que é onipotente, onipresente e acha que está sempre certa. E aí a outra parte, para conseguir conviver, decide se calar, é isso? Decide se calar, né? E detalhe que a Solange está citando nomes aí, porque vocês todos estão vendo os comentários, né? Então não tem nada de ruim sobre isso. Agora, queridos, esse que é o problema. Será que a gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz? Tem muita gente para conseguir ser feliz, abre mão sempre. Agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo para você. Se no seu casamento você sempre quer ter razão e a outra pessoa sempre se anula, você está casado com você mesmo. Se a outra pessoa, para conviver com você, está sempre se anulando e a vontade dela está sempre ficando em segundo plano, você é qualquer coisa menos um cônjuge, segundo o coração de Deus. Para pensar nisso. Eu e você não somos donos da verdade. Nós estamos sujeitos a errarmos muito. Então a crise da convivência é conviver com alguém que não erra. É conviver com alguém que se acha acima do bem e do mal. A pior convivência que existe, Solange, é conviver com alguém que não é ensinável. Ah, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Que isso, eu não casei com Gabriela, nem com Gabriel. E quem casou aí entenda o que é essa síndrome Gabriela, é outra coisa, tem a ver com a música. Querido e querida, nós precisamos entender que sentir como menino, pensar como menino, aqui no caso das atitudes, das ações, das reações, dos conceitos, é querer ter razão a qualquer custo. É querer sempre falar que é o dono da verdade. Para pensar qual foi a última vez que você chegou para o seu cônjuge e falou assim, de fato, você tem razão. De fato, eu estava equivocado ou estava errado naquilo que eu estava defendendo. Eu, quando falo disso, eu me lembro, eu gosto de citar esse exemplo da sabedoria da Solange. Quando eu já era pastor, mas era pastor de tempo parcial, também era representante comercial, e alguns aqui já ouviram essa história, mas eu acho que ela ilustra bem esse momento. Eu me lembro que uma vez nós fomos de Campinas para Votuporanga, final de ano,
para participar de umas festas das empresas que eu representava. E na volta, no sábado pela manhã, a gente voltou com um tempo hábil, porque no sábado à tarde eu ia fazer um casamento. Me lembro de quem é o casamento, mas não vou citar aqui. E a gente ia fazer um casamento no sábado à tarde. E aí nós paramos para comprar carne, comprar abacaxi. O carro veio lotado no porta-malas de coisas. Tava as meninas com a minha mãe, fomos juntos para essa viagem. Acho que fomos na quarta, na terça-feira e voltamos no sábado. Quando chegou ali perto de Limeira, lá em Anguera, estava tendo uma reforma ali no anel viário, aquele trânsito pesado, uma chuva muito forte, eu atrasado. E aí, quando eu olhei pro acostamento, eu vi acostamento livre. Eu não tive dúvida, eu saí pro acostamento e comecei a ultrapassar todos os carros. A Solange virou para mim, cuidado, pode ter um buraco, mas eu argumentei. Eu tô atrasado, nós temos um casamento para fazer, eu sou o pastor, não posso atrasar. Queridos, não deu 10 segundos depois desse diálogo da Solange me alertando, o carro fez um barulho, passei num buraco que estava cheio de água, eu não vi, e o pneu estourou. Aí tive de parar fora do acostamento, e aí você vendo todo mundo passar e falando, tá vendo, bobão? E a Solange, peraí que deu uma interferência aqui, a minha Siri aqui pegou. Você tá me ouvindo aí normalmente? Não tá saindo aqui. Peraí, queridos, que eu não sei se... agora voltou. A Siri aqui resolveu responder a minha pergunta aqui. Tá saindo aí normal? Voltou. Não, mas no Face voltou. Não parou não. Então tá bom. Deu o celular deu uma panezinha aí. Eu me lembro que daí eu tive de parar. A minha mãe com as minhas filhas foram para debaixo de uma árvore. E eu e a Solange com uma sombrinha pequena. Tive de rebater um carro de 3 volumes, era um Escort, né? Baixar o banco, jogar toda a mala para frente para poder tirar o pneu step e trocar o pneu naquela chuva. Queridos, se a Solange aquele dia falasse, eu te falei, eu já estava com a chave de rodas preparada para quebrar na cabeça dela. O meu nível de estresse, eu sabia a burrada que eu tinha feito. A Solange, com a sabedoria dela, não abriu a boca. Tomou chuva comigo, se sujou comigo e ficou quietinha. Não precisava falar nada, eu sabia a burrada que eu tinha feito. Agora não quer dizer que ela ficou em silêncio até hoje. Depois do casamento, depois que estava tudo encaminhado, aí nós fomos conversar e discutir sobre o que tinha acontecido. Percebe? É saber a hora de falar, é saber a hora de se calar, é saber que a gente, mesmo tendo razão, às vezes é melhor abrir mão da razão para um bem maior. Você lembra da história de Jesus quando perguntaram... Sol, por favor, pega uma aguinha para mim. A Solange está me lembrando aqui que foi 1 hora, né? Então nós estamos terminando já. Acabou, quando acaba a água está terminando. Queridos, quando nós fomos... agora eu perdi o que eu estava falando. Estava falando da questão de a gente ter razão, né? Quantas vezes... me lembrei, desculpem. Quando Jesus... os discípulos vão para casa com ele e a questão é se ele pagaria ou não o imposto do templo. E Jesus faz um arrazoado teológico para provar para Pedro que Jesus não era obrigado a pagar aquele tributo. No entanto, Jesus fala, Pedro, obrigado amor, Pedro, para que não haja escândalo, para que eles não se escandalizem, vamos pagar. E você lembra da história que Pedro foi pescar um peixe e tinha uma moeda na boca do peixe. Queridos, nós podemos abrir mão das nossas razões por um bem maior. Nós podemos abrir mão do nosso direito por um bem maior. E o problema da criança é que a criança, ela pensa de forma mágica. Ela pensa de forma onipotente. E ela, muitas vezes, não abre mão dos seus gostos, das suas vontades. Eu quero concluir essa nossa live, essa nossa reflexão, pensando no que o apóstolo Paulo fala. Quando eu deixei de ser menino, quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo fala que quando a gente cresce, sinal que cresceu, deixa as coisas de menino. Deixa leite e vai para a picanha, para o banquete. Isaac cresceu, deixou o mamá e foi para o banquete. O meu e o seu casamento podem crescer.
O meu e o seu casamento podem melhorar. A nossa família pode ser uma família adulta. Não quer dizer que não vai haver brincadeira. Não quer dizer que não vai haver um momento lúdico. Vai haver sim. Mas são adultos que com lucidez brincam com as coisas da vida. Não são adultos com áreas infantilizadas. Quando eu era menino, Paulo só pôde ser o apóstolo que foi, o homem de Deus que foi, o escritor bíblico que foi inspirado pelo Espírito Santo, porque ele era menino. E você e eu, meu irmão, nós precisamos crescer. A crise da convivência é o tema dessa live. E a convivência, ela entra em crise quando a gente tem que conviver com criança. E pior do que conviver com uma criança de 5 ou 6 anos, é conviver com um adulto de 55 anos, no meu caso, que não cresceu. Eu quero convidar você a pensar nisso, né? E eu concluo lendo Efésios capítulo 4. A Solange me mostrou aqui que tem irmãs da igreja, como a Thaís, que é psicóloga, que falou que estou precisando, que ela está à disposição, né, para fazer análise, né? Mas, queridos, Efésios 4:12. Eu concluo com isso, para depois a gente orar e, de repente, haver alguma interação aí com perguntas ou coisas do tipo. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Paulo nos lembra em Efésios que através da igreja, de um discipulado sadio, nós podemos crescer em maturidade e chegarmos à estatura, à maturidade do homem adulto perfeito, do varão perfeito, Jesus Cristo. Cresçamos em tudo, em Jesus. Cresçamos no casamento, cresçamos no relacionamento, cresçamos na fala, cresçamos nos sentimentos, cresçamos nas atitudes. Cresçamos, porque quem cresce tem banquete. Quem cresce tem condição de discernir e viver como adulto. E que esse crescimento seja o diferencial da minha e da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Solange? Amém. Dúvidas aí? Perguntas? Alguma interação? Senão nós vamos orar. Vem aqui, Sol. O Adi falou assim que quando nós éramos crianças, levávamos os nossos problemas para os nossos pais. E agora é preciso, enquanto casais, crescer e enfrentar nossos problemas. Aí a Rejane falou, levar nossos problemas ao nosso pai. Ah, legal. Pastor Adi e pastora Rejane. Então, na verdade, deixa eu ler aqui, quando éramos crianças, levávamos nossos problemas aos nossos pais. Agora, como casais, precisamos crescer enfrentando os problemas, e o complemento da pastora é que a gente pode continuar levando para o pai, né? Glória a Deus por isso, né? Que bênção a gente saber que temos um pai que cuida da gente. O Cláudio, pega a camiseta Highland só pra gente mostrar, bem. Essa semana a Giovana fez aniversário, né? E nós fizemos um almoço aqui dentro dos limites da quarentena e eu coloquei a Highlander, viu, Cláudio? E aí a Giovana falou, pai, que camiseta é essa? Falei, filha, essa camiseta é mais velha que você, ela precisava estar nesse aniversário, né? E eu cheguei durante o dia hoje a pensar em usar a camiseta, viu, Cláudio? O Cláudio tá pedindo aqui para usar a Highlander, né? E ela já não está fazendo mais aparições públicas. Será que é o caso ela aparecer aqui, bem? Depois da última São Silvestre, nós decidimos que ela não ia mais fazer aparições públicas, mas tá aqui a Highlander,
tá aqui, para quem não sabe, Seu né? primeiro furo. O primeiro furo, depois desse furo aqui, que na São Silvestre do ano passado eu fui colocar o número da corrida, né? E eu acabei furando, né? Então tá aqui essa Highlander, né? Ela ainda tá boa, né, bem? Tá lindo. E olha, gente, aqui o segredo é que a gola daqui, ela ainda tá durinha, sabe? Tá bem fechadinha, não tá, como chama, esgarçada, né? Mas essa camiseta, quem não sabe da história, a maioria sabe, nós compramos na loja de um casal de amigos. Eu sabia que ela ia aparecer. O Silvio e a Rosângela, que vocês conhecem, quem nos conhece, conhece o Silvio e a Rosângela. O Silvio e a Rosângela, eles tinham uma loja. Era tipo uma loja na casa deles lá. E nós compramos essa camiseta na loja dele. E foi na época que a gente comprava as fraldas de plástico da Keila. Então, eu não vou falar a idade da Keila, que ela talvez não está ouvindo, mas faz mais de 30 anos, né? 30 anos, vamos arredondar. E eu nunca me toquei, eu sempre gostei dessa camiseta, mas eu comecei a aparecer em muitos lugares com essa camiseta, né? E é uma camiseta que chama atenção, toda colorida. E aí um dia no encontro de carnaval, no retiro nosso, lá na Unimep, gostoso aquele tempo, com a igreja de Valinhos, com uma boa parte de vocês aí que nos ouvem, o pessoal de São Paulo, lá da igreja de Santo André, São Mateus, a gente tinha a Noite dos Talentos, né? E a Solange, maconada com eles, deu essa camiseta e eles fizeram lá uma música, né? Uma paródia daquela música da Sandy, que ela é imortal, e aí virou a Highlander, né? E essa camiseta então faz parte da minha história. Hoje ela já não faz mais aparições públicas, viu, Cláudio? Foi uma concessão da live aqui para a gente ter esse momento aí de lúdico, de brincadeira, né? Só alguma outra consideração? Olha aqui uma pergunta, né? O que podemos fazer para encarar os problemas que estão por ser enfrentados muitas vezes há anos? Legal essa pergunta, e se vocês me derem mais alguns minutinhos, eu quero falar sobre isso. E é uma dica para a quarentena. Queridos, o nosso problema é que a gente nunca discute relação. E quando a gente decide discutir, a gente quer discutir tudo. A gente quer pôr todos os pingos em todos os is. Isso é um problema, é um erro. Você precisa elencar o que é prioridade. Conta essa história de um professor de filosofia. Eu até hoje durante o dia pensei em encenar isso, mas achei que não ia dar certo, mas agora é oportuno eu citar o exemplo. Esse professor ele chegou numa sala de aula com um recipiente transparente e ele foi falar sobre prioridades. E ele pegou diversas pedras grandes e encheu aquele vaso de pedras grandes. E aí ele perguntou para os seus alunos, cabe mais alguma coisa aqui dentro? Os alunos falaram, não, já encheu. Aí ele falou, será? E ele pegou pedras menores e começou a soltar essas pedras menores dentro daquele vaso que já estava com pedras grandes, mas entre uma pedra e outra tinha espaço para as pedras menores. Os alunos ficaram surpresos porque cabia mais coisa. Aí ele falou, cabe mais alguma coisa? Os alunos falaram, não, agora já preencheu o vaso. Ele pegou areia. E ele jogou areia, e a areia foi entrando pelos vãos que existiam das pedras grandes e pequenas e encheu mais ainda. E aí ele perguntou, cabe mais alguma coisa? Os alunos falaram, professor, não cabe mais nada. Pedra grande, pedra pequena, areia já lotou. O professor pegou água e derramou água e coube mais alguns litros de água. Aí ele foi fazer a mesma experiência, só que ele fez ao contrário. Ele pôs a água, pôs a areia, pôs as pedras pequenas, as pedras grandes não couberam. Então, queridos, nós precisamos elencar o que é prioridade na nossa vida. Nós precisamos decidir nesse tempo de convivência, ainda que forçada dentro de casa, e é uma bênção isso, é uma bênção. Eu preguei recentemente aqui falando sobre isso. As pedras estão clamando, nós passamos anos falando da importância da família, mas a gente dava valor para o shopping, dava valor para o dinheiro, dava valor para tanta coisa e não dava valor para casa. Agora a gente foi obrigado a voltar para casa. E essa bênção é a gente discutir o que é prioridade. Queridos, agora não é hora de discutir coisa da sogra. A sogra não está convivendo com você aí. Se tá, fazer o quê? Mas preste atenção nisso, o que é prioridade? Discuta aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que pode ficar para depois, deixa para depois. Nós precisamos, esses dias nós tivemos uma live na igreja com a família do Todinho, da Renata, o André Filho e o João Vitor, eles falam sobre isso. Aproveite agora para guardar memórias boas.
A nossa dificuldade, pegando esse gancho no que o pastor Adir falou aqui, como fazer para encarar problemas que já há muito tempo, é que a gente vai associando outros problemas e a gente não elenca aquilo que é prioridade. Se o problema é financeiro, vamos ficar só no problema financeiro, não vamos discutir outras áreas. Se o problema é na sexualidade, vamos ficar nisso. Se o problema é no diálogo, se é na questão doméstica, vamos focar naquilo que é importante. Vai ter tempo para resolver as outras coisas. Não faz muito tempo aqui em Goiânia, no setor Campinas, houve um incêndio naqueles atacadão de doces, né? E eu me lembro que eu estava assistindo ao vivo na TV. E o repórter foi perguntar pro... Só, veja aqui se tem mais alguma coisa, por favor, para a gente terminar. O repórter foi perguntar pro comandante dos bombeiros: comandante, já sabe a causa do incêndio? E o comandante virou pro repórter e falou: agora não é a hora de descobrir causa. Agora é hora de apagar o incêndio. Percebe a dica? Nós não chamamos o bombeiro para fazer prevenção. A gente não chama o bombeiro para olhar se as portas de incêndio são adequadas, para olhar se o extintor é próprio. A gente não chama o bombeiro para ver se o tipo de vidro é adequado, para ver se o tipo de instalação elétrica está de acordo com as normas. A gente não chama. A hora que pega fogo, a gente é obrigado a chamar o bombeiro. Só que daí a gente quer discutir a causa do incêndio. Não. Queridos, pegou fogo, é hora de apagar o incêndio. Apagou o incêndio, fez o rescaldo, agora vamos chamar o bombeiro. Porque quando você chama a nossa igreja aqui em Goiânia, nós estamos nesse processo, né? O Ministério da Administração está vendo, já estamos na fase final de renovação do alvará. E o bombeiro já veio. Agora, a vantagem de chamar o bombeiro fora do incêndio é que você vem, ele mostra os lugares que precisam ser corrigidos, ele faz um relatório, você tem um prazo para chamá-lo de volta, ele volta, ele confere, e quanto mais eu chamar o bombeiro para fazer prevenção e adequar a minha casa, menos chance de incêndio haverá. E menos eu vou ter de chamar o bombeiro para apagar o incêndio. Então, o que fazer hoje? Primeiro, decida o que é prioridade. As outras coisas, deixa para depois. É igual aquela figura, os orientais que gostam de fazer isso, né? Coloca lá 30 mil peças de dominó uma do lado da outra. Aí quando derruba a peça certa, elas vão caindo sucessivamente. Então, às vezes a gente vê tanto problema no nosso relacionamento que a gente fala, não sei por onde começar. Comece pelas prioridades. Comece por aquilo que é grande. Cuidando disso, provavelmente isso vai ser o start para que outras coisas naturalmente, com a bênção do Senhor, sejam resolvidas. Ok? Queridos, que bênção. Sol, tem alguma coisa aí? Olha aqui, vem aqui falar então você, Sol, por favor. Olha, amanhã nós vamos estar juntos de novo com a graça de Deus, né? A gente ainda não tem a liberação para culto presencial, como nós falamos. O projeto no começo do ano era estarmos aí em Valinhos com vocês nesse final de semana, mas Deus sabe todas as coisas e foi bom a gente poder estar junto aqui hoje e amanhã. Só que amanhã também vai ser nesse esquema, nós vamos estar juntos no culto, né? O culto online com a Igreja Metodista no Paiquerê. Fala para nós aí só que horário que vai ser. 19 horas no YouTube. 19 horas no YouTube é Metodista Paiquerê? O nome de algumas pessoas que estiveram conosco. Olha que turma abençoada aqui. Oh, mas eu falo Tem gente aqui. Até da Bahia. Da Bahia? Gente... Que bênção, que bênção. Campinas, de Valinhos. Alegria. Goiânia. Vamos guardar essa recordação aqui, né, só? Vamos guardar. Gente, São Carlos. Orando por vocês, por essa lista aqui. É uma lista de oração nossa. Que bênção estarmos juntos. Que bênção ver essa igreja viva, essa igreja funcionando. Glória a Deus por isso. Suas considerações finais, Solange? Nós estamos esperando o dia que a gente estiver livre. Já falaram aí que nós vamos entrar no semiaberto logo logo, mas eu queria a liberdade, né? Mas quando estivermos livres, nós vamos estar juntos. Estava combinando com o pastor Adir, com a pastora Regiane, que a gente vai organizar, né, para o segundo semestre estarmos juntos. Vai ser com certeza um tempo muito bom, um tempo de bênção em nome do Senhor Jesus. A hora que acabar, você sabe onde desliga aí?
Eu não. Gente, na igreja aqui tem o Ministério de Comunicação que faz tudo isso, né? Eu vou chamar a Keila aí, ou dar um grito para a Keila lá, que ela está cuidando do Bento lá no quarto, para a gente ver como que a gente desliga. Mas, queridos, que alegria! Vamos orar juntos, vamos orar juntos. Que você tenha um restante de noite, né? No meu relógio aqui são 9h22, que você tenha um restante de noite abençoado, um domingo abençoado. Aproveite para viver esse tempo, né? Olha, o Bento já está reclamando que está terminando, né? Aproveite para viver esse tempo agradável com a sua família, né? E que seja um tempo onde a palavra de Deus faça toda a diferença na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre a vida desta família. Que privilégio, Pai, estarmos ligados, que privilégio termos história, que privilégio termos memória, que privilégio, Deus, podemos viver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Queremos orar e declarar a tua palavra de bênção sobre a Igreja Metodista no Pai Querer. Queremos declarar a tua bênção sobre a vida dos pastores, do pastor e da pastora desta comunidade, sobre cada família, sobre aqueles, ó Deus, e aquelas que não são da Metodista Pai Querer, mas estão ligados com a gente, que vão ver essa live em algum momento. Pai, que a tua bênção esteja sobre todos e que assim possamos continuar te servindo com alegria e que Deus, o Senhor nos antecipe esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção seja sobre o nosso país, que a tua bênção seja sobre as autoridades, sobre os cientistas, sobre os profissionais da saúde. Deus, que o Senhor reverta esta crise em oportunidade de bênção e assim possamos, Deus, sair dessa melhores e diferentes para a glória do teu nome. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tá aqui. Tchau, fala tchau. Fala tchau, pessoal, Bento. Tchau. Pergunta se tem alguma amiguinha sua lá. O Bento, ele queria entrar no grupo de casais aqui, mas não pode. Então, isso, tá falando que, olha, tá falando que ele ama o papai. Isso, né? Deus abençoe. Aqui ele tá fazendo aqui do lado assim, né? Queridos, Deus abençoe vocês tremendamente, que você tenha uma noite abençoada, um domingo abençoado. Amanhã, com a graça de Deus, 19 horas, estamos juntos no culto aí da Metodista Pai Querer. O povo aqui de Goiânia, o culto às 18 horas e MC Goiânia pelo Face e pelo YouTube também. Que Deus te abençoe. Amanhã de manhã, eu acho que na Metodista Pai Querer não tem programação, aqui tem a IMC Goiânia, tem culto às 10 da manhã, com a graça de Deus, vou estar ministrando amanhã cedo. Deus te abençoe, que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida em nome de Jesus.